Olá pessoal, vamos começar nossa aula 7.4. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a questão da convergência, tá? Separei essa parte como o tópico solver, tá? Na verdade é para tentar explicar algumas coisas que acontecem durante a solução da nossa simulação. Então, são duas questões bem importantes que a gente está começando. Primeiro, porque a simulação ela trava no início da simulação. E outra é porque a simulação não convergiu. Então isso todo mundo já passou por isso. E aqui a gente vai colocar algumas dicas que a gente já vem falando ao longo do curso. E aqui a gente vai focar um pouco mais na questão da convergência. Aqui a gente tem um gráfico de resíduos, né? Coloquei aqui para vocês. É um gráfico de resíduo bem comportadozinho, né? Onde as linhas do gráfico elas vão diminuindo o resíduo monotonicamente, né? E isso é o resíduo dos sonhos de todo mundo, mas nem sempre isso acontece. E no final, dependendo do software que você estiver usando, ver essa mensagenzinha dizendo que rodou normalmente, né? Então, aparentemente tudo ok, tá? Apesar de ter cuidado com o que o software está lhe informando, tá? Então, primeira coisa, a simulação ela é parada em três situações, tá? Você pode parar pelo a convergência dos resíduos, você pode parar pela estabilização da física e pelo balanço de massa. Então são essas três opções que você pode determinar que tua solução já está convergida. A convergência de resíduos, por estar já como padrão de todos os solvers, né, as pessoas acham que atender ao critério do resíduo, que às vezes ele nem sabe onde é que altera o valor do resíduo, ele acha que já está convergido. Tá? Então, assim, depende da tua simulação, esse resíduo vai mudar. No geral, você trabalha com 10 a menos 4, 10 a menos 5, tá? Em problemas mais comuns. Quando é um problema de, sei lá, multifásico, combustão, aí você começa a aumentar, né? Diminuir esse resíduo para 10 a 8, menos 8, 10 a menos 12, tá? Mas ele indica uma convergência numérica. Um critério que eu gosto muito, e eu sempre dou essa dica, é a estabilização física. Porque muitas vezes você pode não ter atingido o resíduo, ou o resíduo ele possa estar oscilando muito, e às vezes você pode achar que não está convergindo. Então eu sempre coloco um monitor para ficar acompanhando alguma variável, seja temperatura, pressão, velocidade, alguma coisa de interesse do meu problema. Por quê? Porque a cada interação eu vou vendo se ele vai se estabilizar, ficar uma reta, né, paralela ao eixo X, indicando que ela não está mais variando em função do número de interações. Então muitas vezes você pode chegar nessa estabilização e o resíduo ainda não baixou. Por exemplo, o CFX trabalha com 10 a menos 4. O Fluent está vem com 10 a menos 3. Então, às vezes, você pode não ter atingido esse resíduo e mesmo assim a tua variável de objeto de estudo já estabilizou. E o último é o balanço de massa. Também é outro critério que você pode usar para parar a tua simulação. Tá? Que é quando você atinge menos de 1% a diferença entre a entrada e a saída do domínio. Tá? Então você tem esses três critérios para determinar se você realmente rodou o teu caso. Aqui eu coloquei alguns gráficos, né, mostrando os três exemplos. Né? Aqui eu tenho o gráfico de resíduo. Aqui você vê que ele está 10 a menos 4, ele para a simulação. Então ele antes de 20 iterações ele já parou a simulação, um caso bem simples que eu estava rodando. Aqui do lado eu tenho dois monitores que eu coloquei para fazer o acompanhamento da velocidade. Observe que sempre perceba se seu gráfico, né, do monitor ele está realmente paralelo ao eixo X, né, mostrando que não tem nenhuma alteração, para que você não pare
antecipadamente a tua simulação. Observe que o gráfico de baixo ele já tem uma curva já reta, né, indicando que ele não está mais variando com o número de iterações. E por fim tem o balanço de massa, né, o imbalance, onde ele está mostrando aí que todas as variáveis, né, as velocidades, U, V, W e a pressão estão com menos de 1%. Né, se trabalha nessa faixa aí de 1%. Então, isso é o que a gente chamaria de uma solução convergida, né, estabilizada. E aí o que acontece quando as coisas dão errado, né? A gente está falando do que deu certo. Bem, quando dá errado, a gente já falou sobre isso na questão do setup, né, onde você tem que verificar a sua condição inicial, tá? A gente viu os vários problemas de uma condição inicial ruim, um chute ruim. A condição de contorno mal posta, eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês de uma situação real, de condição de contorno mal posta e você não consegue convergir. Fatores de relaxamento, geralmente a gente passa direto por isso aí, mas tem um padrão dos solver, né, e você precisa fazer uma alteração. Porque muitas vezes ele está muito otimista, porque quando é um problema simples, a tendência é você ter um fator de relaxamento alto. Mas quando é uma simulação muito mais complicada, você tem que corrigir, né, diminuir esses resíduos, esse fator de relaxamento para ajudar na convergência. Tá? E aí a gente brinca muito com essa frase, né? Tudo pode dar errado, né? Tudo pode acontecer, inclusive nada. Então a gente tem que ter esses cuidados que a gente está tendo ao longo do curso, né? E dando essas dicas, porque são muitos fatores que fazem com que a nossa simulação não dê certo. E aí, eu já falei isso também para vocês, a questão da condição inicial. Não é simples você já determinar. Você pode ter até um problema físico que você desconhece em que nível de temperatura, velocidade, pressão você vai chegar. Então, estou até repetindo aqui um gráfico onde eu mostro que você primeiro, para a gente chama, né, para dar grandes passos, você primeiro tem que começar com algo pequeno e simples, né? Então, começa com um fluxo laminar, depois vai para um turbulento, sistema de discretização, começa com o de primeira ordem, para depois ir para um high resolution, e assim sucessivamente. Tá? Então, quando você tem uma condição de contorno boa, o gráfico de resíduo ele fica mais estável e você consome menos interações. Tá? Aqui é um caso bem interessante de um coletor de admissão e quando a gente recebe esse tipo de problema, a gente recebe as pressões de entrada e saída no coletor. E, e foi uma das coisas que eu falei muito para o aluno, ó, não vai dar problema de convergência e realmente não rodava. E eu disse, ó, usa aquelas dicas lá de colocar velocidade, o fluxo máximo na entrada e pressão na saída. E foi dito e feito, né? Na hora que ele fez isso, o caso rodou. E claro, você pode colocar a condição de contorno mais robusta, que é essa última aí que eu estou citando, e depois você pode voltar, porque aí você já tem algo rodado, você pode começar uma nova rodada já com as condições iniciais muito mais realistas, né? Para poder ajudar na convergência. Outra coisa também que afeta a convergência, né? A gente já falou na parte de malha, a malha ruim ou inadequada para o tipo de físico que você quer capturar também dá problema. Condições de contorno opostas, tratar problema transiente como estacionário. Eu coloquei de novo o tanque de combustível para vocês lembrarem a situação. Esquema de interpolação inadequado. Vocês, toda vez que a gente está rodando lá no Fluent, vocês percebem que ele recomenda a gente começar com o Upwind, tá? Isso aí são dicas que o próprio solver já vem automatizando e dando essas dicas para a gente. E também ter cuidado com a convergência local, tá? Vou mostrar aqui um gráfico para vocês, onde você tem que ter cuidado, porque às vezes você pode estar vendo o resíduo máximo de toda a simulação. Então tem uma figura aqui dessa simulação aqui dessa caminhonete. Então tem um ponto aqui onde o resíduo não está baixando, uma região de alta recirculação, enfim.
E aí você acha que tua solução não convergiu, quando no global o resíduo está bem baixo em todo o resto do domínio, tá? Então tem que ter muito critério para dizer se convergiu ou não, tá? Outro exemplo aqui que eu falo muito é a questão do número de interações. Tenham muito cuidado, já vi muita gente ter problema porque às vezes os solvers eles já vêm com um número X de interações padrão, tá? O CFX ele já vem com 100 interações, o Fluent você tem que dizer quantas você vai colocar, e muitas vezes o usuário novato ele não tem essa consciência e termina usando os valores padrões do solver e acha que convergiu porque atingiu o resíduo, estabilizou talvez até a variável de monitoramento que você está fazendo, mas você precisa fazer um estudo de número de interações para saber se teu caso realmente está convergido. Então aqui eu tenho um exemplo de uma simulação de um compressor, e aí ele mostra os três resultados para três níveis de resíduos distintos. E embaixo eu tenho uma eficiência isentrópica, e aí você imagina que na interação 35 eu tinha 0,18 de erro, e aí eu continuo rodando esse caso e eu vou reduzindo esse valor. Então tem que ter muito cuidado com isso, porque às vezes você acha que terminou, rodou, convergiu, tá? Mas na verdade precisava rodar mais, porque o resultado ele pode variar. E já vi casos de termo-fonte, de aquecimento, o cara colocar só 100 interações e nada acontecia depois das 100 interações. E na verdade era só a questão do número de interações. Quando a gente aumentou para 1000 interações, deu tempo, né? Deu para as interações atingirem a convergência final de fato. Tá? Outra coisa que tem que observar é os resíduos, né? Como é que eles estão gradativamente baixando de uma interação para outra. Tá? Uma coisa que você tem que ter muito cuidado. E por fim, é sempre bom ler os arquivos de log, né? Geralmente as pessoas não gostam muito de ler, mas tem muita informação importante, inclusive coisas que estão acontecendo na tua simulação e você não está se dando conta, principalmente para você saber qual foi o tempo que levou para rodar a tua simulação, se está tendo algum problema de, de convergência, enfim. Então fica a dica, né? Você sempre olhar esses arquivos de log. Espero que você tenha gostado aí das dicas e até a próxima aula.